A linhaça que tem aqui é farinha ou é grão? Não tem. Ainda tá ao vivo, tá? Tá. Posso? Os ovos. Oi, gente! Olha quem tá aqui na Riso hoje pra fazer uma live muito legal pra vocês. A gente vai fazer uma live de pão de mel hoje, mas trazendo pra vocês todo um ambiente saudável. Aquele pão de mel que vocês podem comer sem culpa, tranquilamente e bem gostoso, com um sabor maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora começar? Ju, quer dar algum recado, falar alguma coisa? Pessoal, a gente mantém com as portas fechadas, porém com o atendimento apenas do nosso televendas e do nosso website. O nosso website é www.risoconfeitaria.com.br, tá bom? Os nossos números de WhatsApp, eles estão no nosso perfil com o Linktree. Então, você vai ser direcionado para todos os contatos do WhatsApp. Pedimos um pouco de compreensão, porque tá no finalzinho agora, na reta final da Páscoa, o pessoal terminando de comprar as coisas. Alguns estão começando a comprar as coisas e acaba se congestionando o nosso WhatsApp. E lembrando que a gente está trabalhando com um drive-thru. O drive-thru você vem de carro ou moto, não desce do carro e só vem quando o pessoal do WhatsApp falar está separado. Aí você pode vir retirar, tá bom? Obrigada. Ô, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui hoje desde cedo, que a gente fez vários treinamentos com o pessoal daqui da loja. E eu tô vendo a movimentação deles, o atendimento no WhatsApp e tudo. Cara, tá uma força-tarefa surreal. Então valorizem o atendente que tá aí falando com vocês no WhatsApp, porque realmente eles estão se empenhando muito para fazer tudo dar certo e conseguindo atender todo mundo, fazer com que tudo funcione e tudo dê certo. Claro que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque nós brasileiros, a gente quando quer comprar alguma coisa, a gente vai comprar hoje para chegar ontem, né? Então, a gente tem um pouquinho de paciência que tudo se acerta. Eu acho que a gente está passando por toda uma situação no Brasil todo, no mundo todo, não é só aqui. Então, vamos ter um pouquinho mais de empatia com o próximo, que eu tenho certeza que eles vão atender vocês com o maior prazer do mundo. Assim como a gente está sendo atendido aqui, tá? Lembrando que só eu estou sem máscara, porque senão vocês não vão entender o que eu estou falando. Mas todo mundo aqui tá de máscara, todo mundo aqui tá distante. Pra quem conhece aqui pessoalmente, a Riso é bem grande, tem bastante espaço para todo mundo ficar distante um do outro. E aí, eu vou começar então a nossa live. Alcança a água pra mim, Ellen, por favor. Eu vou começar a nossa live pela massa do nosso pão de mel. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. E põe pra mim 30 segundos esse daí no micro-ondas. Ah, pessoal, lembrando que a live vai ficar salva na descrição do nosso Instagram. Que a live vai ficar salva no nosso perfil no IGTV com a receita na descrição, desculpa. Muito bem, então receita completa na descrição da live que vai ficar salva no IGTV aqui da Riso. Prestem atenção no modo de preparo, nas dicas que eu dou. Anotem tudo que eu falar aqui, mas os ingredientes, para vocês não perderem nada, vai estar tudo completinho na descrição quando terminar a live, tá bom? Para fazer então o nosso pão de mel, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Na receita da massa do nosso pão de mel, vocês vão reparar que vai linhaça. Ó, então aqui, linhaça. Toda vez que vocês forem utilizar linhaça em qualquer preparo, o ideal é que vocês não comprem farinha de linhaça pronta.
O ideal é que vocês comprem a linhaça, a semente de linhaça, que vocês façam a farinha de vocês, tá? Que vocês triturem ela na hora de utilizar. Por quê? Porque se vocês comprarem a farinha já pronta, ela oxida. E aí tudo de bom que a gente precisava da linhaça foi embora, já oxidou. Então o ideal é sempre fazer a farinha na hora. Outra coisa importante, eu vou usar hoje aqui farinha de amendoim. Ó, então tá aqui embaixo. Farinha de amendoim. Mas se vocês quiserem utilizar farinha de amêndoas, pode. Farinha de outra oleaginosa, ó, eu até coloquei aqui nozes, pode também. Farinha do que vocês quiserem, sendo oleaginosas, pode utilizar aqui. Sempre tomem o cuidado de substituir família por família. Por exemplo, se eu estou usando uma oleaginosa, quero substituir, eu vou substituir por outra oleaginosa. Então, amêndoas por nozes, por amendoim, oleaginosas. Se eu estou usando uma semente, se eu estou usando linhaça, por exemplo, que é uma semente, e eu quero substituir, eu posso substituir por chia, por alguma outra semente, por amaranto, mas por outra semente, tá? Sempre, então, mesma família vocês vão utilizar. Aqui, então, eu já coloquei os secos, vou processar a minha linhaça agora no liquidificador, e aqui, para dar um charmezinho no nosso pão de mel, eu peguei 25 gramas de nozes que eu vou triturar junto, vou fazer a farinhazinha junto, tá? Eu só tirei do total da nossa farinha de amendoim 25 gramas e coloquei 25 gramas de nozes, que vai virar uma farinha agora. Mas se quiser usar tudo de amendoim, pode. Se quiser usar tudo de nozes, tudo de amêndoas, vocês escolhem. Opa! Tá ligado? Acho que não tá encaixado direito. Será? Gente, eu tenho medo desse liquidificador porque a Júlia falou que ele solta o copo. Tá. Não saiu. Não saiu, tá tudo bem. Fiz a minha farinhazinha, então, de linhaça. Vou misturar aqui nos secos, todos. E aí... Ai, Jô, esqueci de ligar o forno só. Liga pra mim, por Quantos favor. graus? Pode ser 180. Então, aqui... Coloquei os secos. Tem alguns pedacinhos que não trituraram bem, não tem problema, eu volto aqui. A linhaça já triturou toda. Triturei então os meus sequinhos, ó, misturei os secos. Olha aqui como ficou a minha farinha de linhaça, ó. Já triturei bem, já misturo todos os secos aqui. Aqui só tá faltando o fermento dos secos. E aí, eu já vou começar a fazer minha massa. Vou colocar no meu liquidificador os ovos. 4 ovos eu tenho. Janaína, uma pergunta. A Vânia pediu para perguntar para você o seguinte. Ela não entendeu muito bem. Se ela quiser, ela pode substituir, no lugar da linhaça, farinha de linhaça, farinha de amêndoa, só que na mesma proporção? Linhaça, não. Pega pra mim o leite de amêndoas na geladeira e pesa pra mim 40 ml. Pode ser aqui junto, tá? Não, é assim, sempre a mesma família. Então, por exemplo, aqui eu falei que eu tô usando farinha de amendoim. Se eu quiser trocar o amendoim, aí eu posso usar amêndoa, nozes, castanha do Pará, 40. Castanha do Pará, ou do Brasil, de onde vocês quiserem. Então, a mesma família. Todo mundo é oleaginosa. Posso. Jana, não quero a linhaça. Pelo que eu posso substituir a linhaça? Por outra semente. Semente de chia, por exemplo, é uma boa substituição, tá? Então, sempre mesma família. Se for oleaginosa, sempre por oleaginosa. Se for semente, sempre por semente. E assim sucessivamente, tá? Se for polvilho, sempre polvilho. Por quê? Se vocês mudarem a família para fazer a substituição, vocês mudam completamente a consistência da sua receita. E não é o que a gente quer.
Fechado? Então aqui coloquei os ovos. Chacoalha bem. Quer que eu já separe? Que daí eu mostro qual é o leite. Pode ser. Um balanço com tudo. Eu vou usar aqui um leite de amêndoas. O leite de amêndoas que eu estou utilizando é esse aqui, ó. Da tal da castanha. Sempre que vocês forem utilizar algum produto, pode me dar a balança aqui, eu coloco. Sempre reparem nos ingredientes. Quando a gente trabalha com essa linha funcional, a gente sempre tem que prestar atenção no rótulo do que a gente está fazendo. Por quê? Para saber se esse ingrediente realmente é natural e realmente serve para o que a gente está precisando. Aqui então eu coloquei os ovos, o leite de coco, aliás, os ovos, o óleo de coco, o leite de amêndoas e aqui a gente vai colocar o que a gente vai pôr para adoçar, que pode ser adoçante natural ou pode ser algum açúcar que não seja refinado. Nesse caso de hoje, como o nosso propósito é ser saudável, não necessariamente zero açúcar, eu vou utilizar o demerara. Ó, então aqui, açúcar demerara. Jana, quero fazer esse mesmo pão de mel, só que para uma pessoa que é diabética. Aí você pode usar eritritol, por exemplo, xilitol, o que você preferir, tá? Algum adoçante natural que você goste de utilizar. Então aqui, como eu tô fazendo sem refinados, eu vou utilizar o demerara. Vamos lá. Achei a setinha. Acho que foi. Vou bater até dissolver o meu açúcar, tá? Janaína, tem pergunta. Usando demerara, ele deixa de ser low carb? Deixa. Mas se você quiser fazer com xilitol, low carb, tá? Ou com eritritol, low carb. Se for utilizar adoçantes, usa na mesma quantidade? Se você for usar ou xilitol ou eritritol, sim, 1 para 1. A mesma quantidade que eu estou usando de açúcar demerara, vocês vão utilizar desses adoçantes, certo? Aqui tenho todos os secos. E aí, o que eu não coloquei aqui? Eu não coloquei mel. Eu coloquei só tempero para pão de mel. Que tempero? Aqui eu coloquei cravo, canela e noz moscada. Então ele vai ficar com aquele gostinho de pão de mel. Por que eu não coloquei o mel? Justamente para dar a dica para vocês do low carb. Se eu colocar o mel, ele também não vai ser low carb. Então aqui, como eu estou fazendo com demerara, eu até podia ter colocado mel. Mas quem quer fazer o low carb vai fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, só que substituindo o adoçante ou por xilitol ou por eritritol, mas não coloca o mel. Se não quiser fazer low carb, quiser fazer só um pão de mel mais saudável, pode colocar 20 gramas de mel nessa receita, tá bom? Mas lembrando que quando o mel é aquecido, ele perde todas as propriedades funcionais dele. Então na massa é só para ele dar o gostinho mesmo, porque de funcionalidade ele não tem mais nada, certo? E aí, agora eu tô com medo. Hoje, se vocês verem a cara da Júlia aqui, é porque o copo solta. Vai que solta. Vai que solta bem agora essa beleza. O olho tá saltando aqui da máscara. Deu certo. Não aconteceu nada. Janaína, Então, se o adoçante for sucralose, qual é a proporção? Sucralose não é natural, então eu não utilizo, tá? Aí a gente perde toda essa parte do funcional, de toda essa ideia legal que a gente quer trazer de funcional, a gente joga fora utilizando sucralose. Então eu não uso, tá? Todos os secos, então eu tenho aqui a minha farinha de amendoim, tenho o cacau, tenho a linhaça, tenho o fermento, tenho o tempero de pão de mel, tenho todos os secos aqui. Eu vou misturar com os ovos, o demerara ou adoçante, o que vocês quiserem.
o leite vegetal e o óleo de coco. A gente mistura e só, e a nossa massa já vai estar pronta. Eu coloquei 10 minutinhos para aquecer, tá? Tá. Se quiser bater tudo no liquidificador, pode também, só o fermento que não, tá? Aqui, tudo já batidinho, a gente já vai levar para assar. Quando a gente vai levar para assar, o que eu faço? Eu gosto de pesar a minha massa. Ó, tem um pouquinho de cacau aqui, que eu tô só desfazendo com a própria espátula, para ficar bem diluidinho. Então, eu gosto de pesar a minha massa. Aqui eu já passei o desmoldante, só para facilitar. Então, ó, já tenho a minha assadeira com desmoldante, bem pouquinho. Traz o desmoldante para eu mostrar, por favor. Então, aqui eu já coloquei, ó, da Cake Brasil, um pouquinho de desmoldante no fundo. Só não passei agora pra gente não ficar engasgando no meio da live. Mas eu já passei no fundinho e só um pouquinho na lateral, mais ou menos 2 dedos. E já é o suficiente. E aí, eu peso a minha massa. Essa massa dividida em 3 assadeiras dá mais ou menos 170 gramas de massa por assadeira, tá? Então, vou colocar aqui. Pessoal, esse spray desmoldante, ele tá com 7% de desconto lá no nosso site. Então, se vocês quiserem, vocês colocam assim, Cake Brasil, que já vai aparecer todos os produtos que tem deles no site. Muito bem. Ó, eu vou dar uma batidinha com fouet, só para desfazer os grãozinhos de cacau que ainda tem aqui, pra gente já colocar na assadeira. Prontinho. Aí, então, já vou colocar nas minhas assadeiras. Sempre pesando para facilitar o nosso trabalho, para elas ficarem todas padronizadas. Bem bonitinho. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, Ju. O pessoal vai estar anotando tudo. Muito bem, isso aí. Bora anotar. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, aproveita que esse momento de esclarecer tintim por tintim. A hora é agora, né? Geralmente você coloca quantas gramas de massa? 170 de massa em cada assadeira. Que daí elas vão ficar todas do mesmo tamanho. Pode, se quiser já aumentar o tempo, já tá bom. Já dá. Quanto tempo? Pode colocar 10 minutos, a gente olha. 15, põe 15. Aí a gente olha. Voltei para falar para vocês do nosso recheio. Ah, que bonitinho! Gente, olha, que coisa mais fofa é esse pão duro de Papai Noel. Adorei. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um doce de leite. Olha essa consistência desse doce de leite. Esse doce de leite eu fiz. Já fiz e já trouxe ele pronto, só para facilitar a nossa vida. Porque se eu fosse fazer ele aqui agora, ele demora pelo menos 1h e 20 no fogo. Então a gente ia perder metade da live só fazendo doce, não ia rolar, não é o que a gente quer. Então eu já fiz ele e já trouxe ele. Antes de explicar para vocês, de contar para vocês o bônus do doce de leite, que eu vou contar o que eu fiz aqui, eu já vou começar a nossa cobertura. Por quê? Ela tem que esfriar um pouquinho pra gente poder dar continuidade no restante, tá? Então vou deixar aqui um pouquinho e a gente vem pra cobertura. Para a nossa cobertura, eu já tenho aqui picado o meu chocolate. O chocolate que eu vou utilizar é o chocolate da Gobest. Mostra, por favor, para a gente, Julinha. Ó, esse é o chocolate que a gente vai utilizar aqui. Eu tô utilizando o ao leite, ele é ao leite de coco. E lembrando que hoje eu tô fazendo sem refinados, mas com a possibilidade de vocês fazerem como vocês quiserem. Então, Jana, não quero fazer sem refinado, eu quero fazer 0 açúcar.
vai trocar por algum adoçante natural. Jana, eu quero fazer só sem refinados, então posso trocar o açúcar por demerara ou por açúcar mascavo, que não tenho problema com açúcar, só quero ser mais saudável, não consumir glúten. Qual é o problema? Vamos lá, vamos voltar aqui. Qual é o problema da gente consumir muitos produtos, principalmente com glúten e com lactose e açúcar refinado? O glúten e a lactose, eles são altamente inflamatórios. Então eles causam, por exemplo, aí vem uma pessoa e fala assim, Jana, mas eu não tenho problema com glúten, também não tenho problema com lactose, posso comer qualquer coisa. Ok. Você fica inchado no fim do dia? Sabe quando a gente passa o dia, chega no final do dia, você sente uma canseira nas pernas, sente a perna inchada? Você tem muita crise de sinusite, por exemplo, inflama com uma super facilidade aqui no seu rosto? Quando você tem uma infecção de garganta, você fica vários dias com a garganta infeccionada? Todos esses sintomas são inflamações que o nosso corpo está mostrando pra gente. E essas inflamações, mesmo que a gente não tenha nenhum problema, nem com glúten, nem com lactose, elas são, como a gente pode dizer, potencializadas com o consumo do glúten e da lactose. É por isso que, por exemplo, quando uma criança tem uma infecção de garganta, a primeira coisa que o médico pede para diminuir é a lactose, é o leite da criança. Por quê? Porque senão a criança vai ter muita secreção. Quando a criança fica muito congestionada, o ideal é que a gente tire o leite para diminuir essa secreção. O que é ideal? O ideal é dar suco de abacaxi, é dar suco de maracujá, porque eles são expectorantes e são mais adstringentes. Então, mesmo que a gente não tenha problema nem com glúten, nem com lactose, nem com nada, a gente tirando o glúten e a lactose, a gente vai ter muito menos processos inflamativos no nosso organismo e isso faz com que a gente seja muito mais saudável, com que a gente aumente a nossa imunidade, com que a gente consiga consumir outros produtos também que às vezes a gente achava que tinha problema e não tinha. O problema do açúcar é o tanto que ele é processado. No refino, ele recebe muita coisa que não é legal para nossa saúde. Eu tô falando genericamente, tá, gente? Para que vocês entendam. Então, o ideal é que a gente utilize açúcares menos processados, com menos aditivos, com menos produtos que vão fazer mal para nossa saúde. Então, se eu não sou diabética, eu posso usar um açúcar demerara, eu posso usar um açúcar mascavo. Jana, mas eu quero reduzir completamente o açúcar da minha dieta, quero retirar ele. Então, aí eu vou para os adoçantes naturais. Xilitol, eritritol, estévia principalmente, que é o mais natural. E aí a gente vai substituindo os ingredientes da nossa realidade, da nossa vida e do que a gente está fazendo, tá? Então, aqui na nossa cobertura, o que eu vou usar? Eu vou usar o Gobeche, ele é vegano, ele é à base de leite de coco. E na linha da Gobeche, eles têm vários tipos de forma de adoçar o chocolate. Tem alguns chocolates que eles adoçam com maltitol, tem outros que eles adoçam com eritritol, outros que eles adoçam com açúcar de coco. Então eles têm várias formas de adoçar. E aí você vai escolher dentro das formas de adoçar a que se adequa melhor para vocês. Por exemplo, o maltitol. O índice glicêmico do maltitol é um pouquinho mais alto, mas aqui eu estou utilizando o açúcar demerara, então não tem problema, tá? Aqui eu estou fazendo sem refinados e eu continuo nessa linha, sem glúten e sem lactose. Hoje o foco aqui que eu quis trazer para vocês é trazer sem glúten e sem lactose e sem os refinados, tá? Então esse é o nosso foco. E claro aí dando dicas para vocês de como fazer virar low carb, como ter um alimento low carb e outras dicas que vocês quiserem saber e que vocês forem perguntando também, certo? Aqui então eu já tenho o meu chocolate, a balança tá aqui, deixa eu pesar de novo, só pra gente ter exato quanto a gente tem aqui. E o que eu vou fazer aqui? Sempre para a quantidade que eu tiver de chocolate, eu vou colocar a metade de creme de leite. Então aqui eu vou colocar 400 gramas de chocolate. Então vem aqui. gramas de chocolate. E no meu chocolate eu vou colocar o creme de leite. Aqui eu estou utilizando o creme de leite zero lactose. A marca, gente, aqui eu olhei pro meio da bola. A marca do creme de leite zero lactose tem várias no mercado. Eu trouxe Nestlé hoje, ó, zero lactose, mas a que vocês tiverem, a que vocês quiserem utilizar, tá? Lembrando que
Como eu falei, a gente tem várias formas de trabalhar. Eu posso fazer um creme de leite vegetal também, se quiser. Eu gosto muito de fazer com castanha de caju. É que ontem, para ser mais prático hoje aqui na live, pra gente não perder muito tempo, eu optei em trazer esse zero lactose. Mas se vocês quiserem fazer o creme de leite de castanha de caju, derrete pra mim, por favor, Ellen. Põe 1 minuto no micro-ondas, depois de 30 em 30 segundos. E mexendo, tá? Peraí. Ô, gente, aqui minha ajudante, ela não é da cozinha, tá? Não. Então por isso que eu tenho que explicar pra ela o que ela tem que fazer nas ajudas que eu vou pedindo. Então, eu gosto de fazer o creme de leite. Quando eu vou fazer um creme de leite vegetal, por exemplo, se tiver alguém vegano, eu gosto de fazer com castanha de caju. Como é que eu faço o meu creme de leite? Agora é um extra, hein, gente? Não tá na live esse. Como é que eu faço o meu creme de leite com castanha de caju? Eu pego 100 gramas de castanha de caju e deixo de molho. Eu deixo de molho ele com água fervendo, porque daí vai ser mais rápido, tá? Esse processo. 2 horinhas. Deixo de molho lá 2 horinhas com essa água fervendo. Escorro a água e aí eu coloco essa castanha de caju para bater com 1 xícara de água. Pronto, tá pronto o seu creme de leite vegetal, tá? É assim que eu faço, da forma mais rápida, e vocês podem fazer e podem utilizar também, que vai dar super certo. Aqui eu trouxe a castanha de caju, ou trouxe o creme de leite zero lactose, não trouxe a castanha de caju porque eu tava em casa ontem, era o que tinha mais fácil e foi o que eu trouxe para vocês. Mas também porque o meu doce de leite eu já tinha feito com leite zero lactose, tá? Nos meus cursos, eu sempre falo muito do que é o leite zero lactose, por que usar, ou por que não usar, ou quando usar, enfim. Então, sempre tem muita informação para vocês terem certeza do que vocês podem ou não utilizar. Vou pegar a tesoura. Olha o cheiro já da nossa massa. Já tá com um cheirinho bem maravilhoso. Deixa eu já olhar a massa, só um minutinho. Só foi 3. Você pôs 10, Ju? Nossa, pediu 15. Ah, então foi 8 já. Tá bom. Então fechou. Pra gente fazer a nossa cobertura, eu preciso que o meu chocolate com creme de leite estejam frios. Então por isso que eu dei um stop no nosso recheio, de falar do nosso recheio e fui pra cobertura, porque eu preciso esfriar essa cobertura pra gente poder dar sequência, tá? Então a Elisa tá derretendo pra mim o chocolate, pra eu misturar o creme de leite e a gente prosseguir. Então sempre metade. Se eu peguei 400 gramas de chocolate, eu vou colocar 200 gramas de creme de leite, sempre a metade. Daí, depois que tiver tudo frio, eu vou bater com um pouquinho de emulsificante. Eu vou colocar 15 gramas de emulsificante. Essa quantidade de emulsificante independe se eu coloquei 400 de chocolate, 500, 600, até 1 kg de chocolate que você utilize, não aumenta o emulsificante, continua as 15 gramas, tá? Então, se vocês usarem 300 de chocolate e 150 de creme de leite, 15 de emulsificante. Usou 1 kg de chocolate, 500 de creme de leite, 15 de emulsificante do mesmo jeito, certo? Só não pode colocar o emulsificante quando o seu chocolate estiver quente, senão ele vai dissolver e não vai funcionar. Diga, Ju. Eu acho que a internet caiu. Caiu? Taran, taran. Porque tá o mesmo número de pessoas há muito tempo e ninguém tá mandando mensagem e eu não tô conseguindo acessar aqui. Entendi. Então vamos esperar pra ver como tá. Vê aí. Vê no seu, se tá. A internet. Bugou? Deixa eu ver no meu. Mas tá conectado daqui? Não. Tem uma luva, Ju, de forno? Tem aqui embaixo, ó. Mentira, caiu. Não seja. Falando super bem. Nossa, gente, mas teve algum bloqueador de internet, porque tá escrito aqui no meu, não foi possível carregar. Ai, eu acho que acho que o Instagram bloqueou alguma coisa, porque o meu Instagram também não tá. Foi. Eu tava fazendo isso. Ah, não foi não possível foi. carregar. Não foi Tava assim possível. também. Não foi Ah, possível. então faz tempo que eu não tô assim. Então. Porque aqui você tá falando isso aqui ainda. Infelizmente ocorreu um erro. Ah, travou aí, meu. Faz tempo. Travou de todo mundo. Muitos produtos. Não tá nem aparecendo na live. Gente, não tá queimando esse negócio, não. Mas colocou 1 minuto? Não queima não. Não vou. Não tem problema com açúcar, só quero. Não vai. Deixa eu mandar mensagem pra Bruna. Deixa eu ligar pra ela.
Voltamos, gente. Não voltamos no ao vivo, voltamos no gravado. Mas o que importa é que a gente voltou e que a gente vai fazer até o final pra vocês. O Instagram resolveu dar um bug na gente, mas não tem problema, a gente continua assim mesmo. Aqui, a massa já assou. Olha só, olha que linda. Põe a mão, fofinha, não gruda na minha mão. É disso que a gente precisa, tá? Já tá assadinha. Então eu vou deixar ela aqui do ladinho. Porque a gente vai usar a que eu já trouxe pronta. Então, já tá aqui também. Super úmida, ó, super fofinha, maravilhosa do jeito que a gente precisa. Ninguém diz que essas massas não tem farinha. Se você olhar de pertinho, Ju, fala aí você que tá vendo bem de pertinho, parece que não tem farinha? Não parece. E é cheirosa. Muito cheirosa, né? Muito. Então, a gente vai utilizar. Muito bem. Aí eu vou utilizar o meu doce de leite. Falei pra vocês que eu ia dar o bônus do doce de leite. O que eu fiz aqui? Como eu tô fazendo sem refinados, eu peguei 1 litro de leite sem lactose, eu peguei de vaca mesmo, sem lactose. E aí eu posso colocar, se eu quero ele 0 açúcar, eu posso fazer com adoçante natural. Aqui eu usei demerara. Coloquei o demerara e coloquei para ferver junto com o leite, e aí a gente vai mexendo de vez em quando, não precisa mexer o tempo todo. Mais ou menos 1h20 no fogo, tá? Passou 1h20, desliga o fogo, deixa esfriar, e aí a gente tem esse doce nessa textura que é muito maravilhoso de gostoso. A Ju comeu, Ju, o que você achou? Uma delícia. Parece que é dessa linha mais saudável. É igualzinho. Igualzinho doce de leite com açúcar refinado, tá, gente? Só que não tem. Então a gente vai rechear o nosso bolo com de mel. É bom que eu vou fazendo teste de tudo. Isso aí, vai fazendo tudo que a gente precisa. Eu falo, prova Ju, pra ir falando. Então aqui, bico 12 da Cake Brasil, ó, que é o biquinho perlê. Vou colocar o meu doce aqui e vou começar a... Quer mostrar mais pertinho? E vou começar a rechear o nosso bolo pão de mel. Esse bolo pão de mel que eu trouxe é uma ideia de sobremesa para Páscoa. Então vocês podem utilizar no almoço de domingo de Páscoa, ou também podem utilizar para comercializar. Se não quiser fazer o bolo, quiser fazer o pão de mel para cortar e banhar, pode também, tá? Ô, Janaína, qual que é esse saco de confeiteiro que você tá usando? Essa manga que eu tô utilizando aqui, imagina, é a da Cake Brasil. Ela não tem rebarba, então a gente consegue trabalhar bem confortável com ela na mão, sem contar que ela não esgarça, não estoura, então não precisa ter medo. Eu falo que ela tem 2 qualidades que são assim incríveis. Uma é a resistência e a segunda é o conforto dela na mão, tá? Então, ó, Cake Brasil tem aqui na Riso também, né, Ju? Tem no site, tem na loja física. Muito bem, aproveitem. Ó, então eu venho aqui. E o bico também é Cake Brasil. O bico tá chegando na loja virtual, né, Ju? Até segunda? Acho que até semana que vem já esteja já no site. Já. Então, na loja física tem, você pode comprar no Televendas. Então, ó, na loja física, quem já quiser, já faz o pedido pelo WhatsApp, já vem retirar aqui. E quem quiser na loja virtual, semana que vem já vai estar lá, tá? Vou rechear, então, o nosso bolo. Pão de mel. Maravilhoso. Bico 12, que é um bico perlê. E a gente vai colocando o nosso recheio. Ó, coloquei o recheio, vou vir com a próxima camada. Venho com a próxima camada de massa, já posiciono e vou colocar do mesmo jeito o meu doce. Olha a textura desse doce, gente, ele dá a textura de trabalho com o bico. E quando vocês provarem o sabor, vocês nunca mais vão querer saber de outro. A gente pode comer saudável. E comer bem, e comer gostoso. Eu falo que esse é o propósito. A gente tem que comer os produtos que são mais saudáveis, que são mais naturais, não só porque faz bem. Não tem que comer fazendo cara feia. Pelo contrário, você tem que comer e tem que ter vontade de comer aquele produto. Ele tem que ser muito bom. Outra coisa que eu sempre digo, não tenham preguiça de repor a manga, de encher a manga.
Nunca trabalhe de saco cheio, nem o seu, nem a sua manga de confeitar, tá? Então sempre, ó, repondo a manga. Por quê? Para não forçar as suas articulações, pulso, cotovelo, ombro. Então a gente trabalha dessa forma, repondo sempre, para não sentir dor depois. E aqui eu vou completar então o meu recheio. Quando eu faço isso, eu me sujo inteira. A tia Jana, aqui no caso, não gosta de sujeira na manga, tá? E o meu vaza por cima quando eu coloco. Meu Jesus! Não, ó, gente, sem sujeira, sem vazar por cima, tá? Pega a dica dela, hein? Pelo amor de Deus. Isso aí, dica da Jana. A última, vou até colocar assim, só para facilitar o nosso trabalho na hora de colocar a cobertura. Então aqui já tenho o nosso bolo pão de mel montadinho. Olha, aqui dá pra ver bem. Mostra aqui, Ju, a massa. Ó, olha que linda. Quem diz que essa massa não tem farinha de trigo, gente? Nunca disse. E aí a gente vai para a nossa cobertura. Ok? A cobertura eu já coloquei para esfriar. Então eu misturei, enquanto a gente estava aqui tentando entender o que tinha acontecido, eu já misturei o meu creme de leite no meu chocolate e já coloquei no freezer um pouquinho só para gelar. Por quê? Porque eu não posso ter a minha cobertura quente para colocar o emulsificante. Eu tenho que ter ela fria. Então eu vou pegar. Já esfriou até muito. O freezer tá vazio, então ele esfria bem rápido, mas não tem problema, é só a parte de cima. Embaixo ele ainda tá aqui no pontinho. Não vou voltar pro micro-ondas, vou colocar ele assim mesmo, porque agora eu vou levar esse creme, essa ganache, para bater na batedeira com o emulsificante. Ô Eli, você pega a batedeira para mim, por favor? Deixa eu mexer um pouquinho para eu ver se vai precisar aqui de uns 10 segundinhos só de micro-ondas, gente. É pesada essa batedeira. Tá pesada aí, amiga? Põe mais uns 10 segundos só. 15. Sem esquentar meu negócio. A pessoa pede e ainda é exigente, gente. Por isso, já vou ligar a nossa batedeira. Essa batedeira é rápida, tá? Tá. Esqueci de te avisar. Esqueci, mas avisei. É, avisou um tempo ainda. Tem a raquete, Ju? Ali, ó. Aqui, né? Ah, não, ali, ó. Isso. Tem certeza? Aham. Quer tomar água? Quer acabar com água? Quero, por favor. Então aqui, pedi pra Elisa colocar só 15 segundinhos pra gente no micro-ondas. Pra gente já poder utilizar. Opa! Ju, se tiver alguma dúvida que você acha que as pessoas possam ter, pode ir fazendo. Deixa eu pensar. Lembrando que aqui eu estou utilizando, eu falei, mas eu não sei em que parte travou, então eu não sei se vocês viram essa parte. Eu estou utilizando o chocolate da Gobest. Eles têm várias formas de adoçar o chocolate, gente, não tem só uma. Então, pesquisem a que se encaixa melhor para você no seu produto, tá? Às vezes alguma linha da Gobest não se identifica, né, com o É, às trabalho do vezes tem um pessoal. tipo de adoçante que não é o que você usa, mas eles têm mais de um. Eles têm maltitol, tem eritritol e tem acho que açúcar de coco também. Então, deem uma olhadinha no que vocês acham que se encaixa melhor no seu produto para vocês poderem utilizar. Aqui, só a lateralzinha. Ele põe esse aqui, só mais 10 segundinhos, esse, só pra pegar o da lateral. Pode até por 15 esse daí.
Só pra eu pegar o que tá na lateral e eu já vou colocar o emulsificante. Isso é bem lacrado. Né? Você viu o trabalho? Emulsificante tanto faz se for para bolo ou para sorvete, tá? Aqui não vai fazer tanta diferença. A gente só quer emulsionar um pouquinho. E aí eu vou colocar 15 gramas de emulsificante. Ó, aqui pronto. Agora dissolveu, que tá na lateral. Só pra gente não perder nada. E essa é uma linha que mesmo quem trabalha com a confeitaria tradicional consegue colocar alguns produtos na sua linha. Claro, vocês não vão poder trabalhar com celíaco se você trabalha com a confeitaria tradicional, porque o glúten ele fica no ar. Mas se você quiser trabalhar com uma linha de produtos mais saudável, você pode, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Então aqui, coloquei. Vou colocar o emulsificante e vou levar para bater. 15 gramas de emulsificante. Tá tudo bem? Meu Deus. Aí, 15 gramas de emulsificante. Vou levar para bater. Como ele tá bem geladinho, eu vou levar para bater com a raquete, tá, gente? Ó, porque se eu levar para bater com o globo é para misturas leves. Se a gente levar com o globo aqui, pode ser que a gente tenha, que a gente espane o nosso globo e não é o que a gente quer. Vou bater até clarear, tá? O pessoal que está assistindo agora depois gravado para explicar o que aconteceu, o Instagram caiu, o WhatsApp caiu, o Facebook caiu, então para a gente dar continuidade no trabalho, a gente está gravando e postando depois. Então se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem aqui pra gente, comentar que a gente tenta responder para vocês da melhor forma possível. Pode me mandar um direct também com a dúvida que eu respondo para vocês, tá? Eu tô rindo aqui, sabe por quê? Porque a gente tomou tanto cuidado com o copo do liquidificador que, ó, boicotaram a gente de outra forma, gente. Ai, ai. Tá com medo de cair todo líquido. Não é? A gente tava com tanto medo do copo do liquidificador, no fim. Ó, aqui já tá bom. Se a gente olhar, ó, aqui tem um pouquinho do que ficou sem bater, ó. Olha a cor que tava aqui e a cor que ficou agora. Então ele dá uma boa clareada. E olhem o ponto. Eu vou tirar aqui pra mostrar o ponto pra vocês. É, de novo, a batedeira. Vou baixar ela. Tira. Aham. Minha ajudante hoje, que não é da cozinha. Ela achou a batedeira pesada, gente. Quanto
melhor ela é, mais pesada ela é. Não é? Aguentar o tranco. Tem que aguentar o tranco, pois é. Ó, aqui então. Opa. Olhem o ponto dessa ganache. Que maravilhosa. Fica linda, cremosa e a gente consegue trabalhar com ela com um bico de confeital, que é o que a gente quer aqui, tá? Então ela fica bem linda. Depois que eu bato, eu dou uma misturadinha pra pegar alguma coisa que possa ter ficado no fundo, sem mexer. Então pego todo mundo, mexo e aí a gente vai utilizar. Olha que linda, que maravilhoso. Se vocês quiserem passar uma camada dela antes no bolo, pode. Se quiser passar uma camadinha de doce de leite antes no bolo, pode também. Aqui eu vou passar uma camadinha de doce de leite. Então, vou colocar na minha bailarina e vou passar uma camada de doce de leite. Jana, posso passar da própria ganache? Até pode, só que ela é mais firme. Então ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Sem contar que o doce de leite é bem docinho, bem gostoso. Então vai ficar bem bom também aqui, tá? Essa mistura. Jana, pode correr o risco da pessoa tentar passar esse Ganache. ganache de chocolate que você fez em volta do bolo e desmontar o bolo? Pode, porque essa massa, ela é como se fosse uma massa de trigo, gente. Ela é bem sensível, tá? Ó, ela é firme, ela não sai esfarelando, mas essa cobertura, ela é bem firme. Então, se eu for passar essa cobertura, ela acaba levando a minha massa. Por isso que eu gosto de passar o doce de leite. Deixa eu até pôr isso aqui, que vai me ajudar. Eu gosto de passar o doce de leite, porque o doce de leite, ele é mais molinho e também vai servir como uma colinha. Não corre o risco de eu tentar passar a cobertura também e depois essa cobertura descolar da minha massa do bolo. Justamente porque ela é mais sequinha e mais firme, tá? Ó, então aqui a gente vem e vai passando um doce de leite, de colinha. Nossa, tô chegando a aguar. Que o cheiro tá tão bom, pessoal. Tão gostoso. E essa imagem desse bolo. Nem parece que é um doce que dá pra comer sem culpa, né, Ju? Nossa, dá pra comer esse bolo Numa sentada. Sentar na frente da televisão e comer. Fácil, fácil. É muito bom. Quem tá em casa, só façam. Depois vocês me contam qual foi o resultado. E o que todo mundo em casa achou, né? Que também é muito importante. Principalmente as crianças, gente, porque as crianças são sinceras, que é uma beleza. As minhas lá de casa, elas falam tudo. Se elas gostaram, elas falam. Se elas não gostaram, elas falam também. É bom que é mais saudável pra criança também. Exatamente. E quando a gente... Tudo é um exemplo, né? Se a gente acostuma as crianças a ter um exemplo saudável em casa, a ter uma alimentação mais saudável, elas vão comer, gente. Esses dias mesmo eu postei uns stories das minhas meninas montando a salada delas. Elas, cada uma fazendo a sua salada. Aí eu fiz o stories delas comendo a salada. A Catarina come um potinho desse de salada no almoço, assim, tranquilamente. Aí eu fiz um stories falando, quem montou sua salada? Aí elas falam, eu mesma. Com o maior orgulho de terem montado a salada delas. Então tudo é exemplo. Se elas verem o pai comendo, o pai, a mãe comendo uma salada, elas vão comer. Se elas verem o pai e a mãe comendo só besteira, elas vão querer comer só besteira também. Então, o exemplo arrasta, gente. Então, tenham cuidado com o que vocês vão oferecer para os filhos de vocês. Aqui eu vou limpar, para a gente poder trabalhar com a nossa cobertura. Então, o meu doce de leite aqui, ele também vai servir como uma colinha, porque a minha ganache em ponto de bico, ela é mais firme, mais sequinha. Ó, prontinho. E aí a gente vai então trabalhar com a nossa ganache. Deixa eu colocar essas coisas pra cá. Só que eu tô muito crua. Pronto. Vou colocar o bico pitanga, número 21, aqui na minha manga.
gente poder trabalhar. Lembrando que eu estou utilizando os bicos da Cake Brasil. Aqui na loja física da Riso já tem. E a partir da semana que vem também na loja online. Como eu disse antes, é firme. Então, não encham o saco. Trabalhem com pouca quantidade na manga. Não tenham preguiça de repor. Pessoal, ela deu um treinamento aqui pra turma aqui da Riso. Ela ficou a manhã inteira esticando esse saco, puxando, ele não estourou. Mas ela puxava com força e não estoura. Ele não estoura e não esgarça, né, Ju? Você viu que ele não deformou. Esse que eu fiquei mostrando pra todo mundo de manhã, puxando ele, é esse aqui, ó. Não esgarça nada. Ó, quando vocês forem trabalhar com essa ganache, o calor da mão de vocês já vai fazendo com que ela vá derretendo. Então, não coloquem muita quantidade, tá? Aí, aqui, ó, eu vou trabalhar fazendo conchinhas. Olha que legal. É pra mostrar que a manga é resistente mesmo. Olhem o ponto. Plastiquinho. Olhem o ponto que faz. O desenho do bico, que legal. E o ponto que ficou a nossa ganache. Tem uma espátulazinha, pode ser até um raspador, alguma coisa. Olha pra mim. Na segunda gaveta. Quanto eles acham? Acho que dá pra ser essa, se bem que se fosse de plástico ia ser melhor. Por quê? Eu gosto sempre de vir com a espátula e raspar a minha cobertura, ó, pra ficar com a manga bem limpinha. Então eu venho com uma espátula e, ó, desço tudo, tá? Assim não fica subindo cobertura e a gente não faz bagunça na hora de trabalhar. E zero desperdício. Zero desperdício. O que eu faço aqui agora, ó? Eu encaixo. Onde eu terminei a anterior, eu começo a próxima. Para elas ficarem encaixadinhas. Sempre que vocês forem fazer algum tipo de trabalho com bico, se posicionem de frente, tá? Então coloquem ele no seu olho. Por exemplo, aqui eu ia estar sentada e ele ia estar de frente para mim. Não é o caso aqui. Então aqui pode ser que fique um pouquinho tortinho. Mas em casa vocês já sabem, sempre trabalhem de frente para o que vocês estão fazendo. Ó. Que lindo que vai ficando. Sempre onde eu terminei é que eu começo a próxima. Reparem que o doce de leite não me atrapalha em nada. Chegando no final, aí eu reponho. Sempre colocando pouca quantidade. Sempre descendo, para não correr o risco de subir toda a nossa cobertura. Aqui já foi praticamente metade do nosso bolinho. E aqui eu tô usando o bico 21, mas vocês poderiam utilizar outro bico também que vocês quisessem para fazer o trabalho. Eu escolhi o 21 porque a gente consegue visualizar bem o trabalho do bico e a resistência desse creme. Que eu queria que vocês vissem a resistência do creme. Voltou. Tá voltando. Tá voltando? Tá voltando.
Agora, né, gente? Voltou. Então, venho aqui. E venho com o meu trabalho com bico. Lembrando que aqui o meu foco hoje está sendo sem refinados. Mas se vocês quiserem fazer zero açúcar, também dá. Esse chocolate que eu estou utilizando, que é o Gobesh, ele não tem açúcar. Também não tem glúten, não tem lactose. Hã? Acontece. Bug do Instagram, né, gente? Acontece. A gente não consegue ficar nem 10 minutos sem. Principalmente a gente que utiliza a ferramenta para trabalho, é bem complicado ficar assim. Quase já no topinho, pra gente fazer o topo. No topo eu vou trocar o bico, para vocês verem outro trabalho. Mas eu quis trazer a lateral com esse, para vocês verem bem as ranhuras, verem bem o trabalho que o bico faz, verem a consistência que a gente consegue com essa cobertura. E também para mostrar que mesmo na linha natural, a gente consegue ter produtos incríveis, tanto no sabor quanto na estética. Eu imagino como tá o direct aí agora. De todo mundo que tava na live. Eu já até tiro a notificação. Ó, então aqui, nossa lateral, ok. Vou fazer agora a parte de cima. Acha pra mim o 104, por favor? Agora veio uma chuva. Ai, gente. Manga de novo, da Cake Brasil, como a gente falou, ó. Bem resistente, bem tranquila de trabalhar. Vou colocar agora o bico 104, que é um bico pétala, pra gente fazer o nosso topo do nosso bolo, a nossa decoração. Quando eu coloco aqui, ó, é bem firme. Lembrando que o calor da nossa mão vai fazendo com que ele vá amolecendo. Então, não coloquem muita quantidade na manga, tá? Ô, Jana, é uma pergunta minha. Dizem que mulher tem a mão mais quente que a de homem, isso é verdade? É verdade. Então isso acaba dificultando um pouco mais na hora de trabalhar. Principalmente com chocolate. O que eu aconselho para quem tem a mão muito quente, gente? Vocês podem pegar uma bacia com água e gelo e deixa do ladinho. A mão esquentou demais? Coloca a mão lá, deixa uns 4, 5 segundos, tira, seca bem e volta a trabalhar. Isso faz com que não esquente tanto. Outra dica que eu dou não quer ficar direto com a mão, porque a mão aquece muito? Pega um Perfex,
nessa mesma água com gelo, molha o seu Perfex, torce e aí você vai segurar a sua manga com esse Perfex gelado. Isso faz com que não aqueça tanto o que você estiver trabalhando, tá? Principalmente se for ganache, chantilly, que a gente com o calor a gente destrói a cobertura, essa dica super vale. Bico 104, que é um bico pétala, dá pra ver, Ju? Bico pétala da Cake Brasil, lindo e maravilhoso. Gente, esses bicos têm um brilho que vocês não fazem ideia. Fantástico, né? Vou fazer o topo, então, do nosso bolo. E rezando pra São Pedro dar uma segurada, né, gente? Porque o barulho tá. Então, aqui, ó, vou colocar. Lembrando que para fazer o bolo todo, eu tô utilizando 400 gramas de chocolate, tá, gente? Sempre com o raspador, que é suja. Vai ficar sempre com tudo em ordem. E aí, igual na lateral, pressionando. Só que agora eu vou fazer como se fosse uma flor. Venho aqui e ó, subo e desço. Posso fazer pétala por pétala ou posso fazer direto. Ó, subo e desço, subo e desço, subo e desço. Tinha uma pelotinha. Fazendo um babadinho, então, no nosso bolo. Para fazer a nossa cobertura. Eu ia falar, se tiverem alguma dúvida, esqueci que a gente está gravando agora. Mas, gente, quem estiver assistindo agora o gravado, se tiverem alguma dúvida, me manda que eu respondo as dúvidas de vocês. Manda por direct que eu respondo as dúvidas de vocês, tá? Sem problema nenhum. Bugs acontecem, a gente tá sujeito a isso, não tem muito o que fazer. Não depende da gente, mas a gente resolve. A gente fica chateado. É, Mas a gente resolve do mesmo jeito. a gente poderia ter esperado, mas a gente quis ser um pouco mais ágil pra vocês. É, mas Vocês não perderem conteúdo. demorou uns 15 minutos ainda pra voltar, e, né? E a gente não tem como prever, né, gente? E se voltasse só depois de 2 horas? E se não voltasse? Então... Foi mais? Então. Uns 30 minutos. Foi uma meia hora, né? E se não voltasse, já pensou? Aqui eu vou até o finalzinho. Antes de Que dó repor. de comer esse bolo. Olhem o trabalho do bico. Como fica bem perfeitinho, gente. E o acabamento. Tanto pelo bico, Cake Brasil, claro, lindo, quanto pela cobertura. O ponto dessa cobertura é muito legal para trabalhar com bico, gente. Façam, depois vocês contam pra gente o que vocês acharam, porque a gente ama ouvir o resultado do trabalho de vocês também. Ouvir e ver. Quando fizerem, marca Jana, marca Riso, porque a gente ama ver o trabalho de vocês. Isso significa que os temas que a gente traz, que vocês realmente estão se interessando por esses temas. Então postem, marquem a gente, que a gente quer ver vocês trabalhando. Né, Ju? Exatamente. Marca que a gente compartilha. Exatamente. A gente reposta. Bora dar audiência pra todo mundo. Pra gente, pra vocês, pra todo mundo. Reparem que eu sempre raspo bem a minha manga. Mesmo assim, ela não rasga.
Mesmo assim, ela não rasga. Eu Ó, adorei essa manga, você não tá entendendo. nada. Vou fazer super propaganda. Super propaganda dela, né? Gosto. Gosto assim. Ó. Aqui eu vou fazer mais uma com ela. E depois eu vou fazer o miolinho com o chocolate raspadinho, raladinho que a gente tem ali. Até o final dessa camada, pra gente fazer então o nosso miolinho. Lembrando que a live vai ficar toda completa no IGTV, então vocês não vão perder nenhum detalhe do que a gente fez aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer mais um. Pra daí a gente colocar o nosso miolo. A Gobest também tem granulado, gente. Eu achei muito legal. O granulado também é à base de leite de coco e é adoçado com eritritol. Então vocês também podem utilizar, tá? Que o trabalho de vocês vai ficar incrível, vai ficar saudável e vai ficar super saboroso. Que eu quero deixar um espacinho pra gente fazer o miolinho. Não sei se eu deixo, se eu cubro tudo. Vamos deixar. Vamos fazer o miolinho do nosso girassol. Aqui então eu vou colocar um chocolate bem picadinho que eu tenho. Só pra dar uma diferença do nosso miolinho. Como se fosse o miolinho do girassol. Mas eu poderia fazer o trabalho todo com bico também. Até o final. Feito isso, eu vou pegar o meu spray dourado para dar um brilho agora no nosso bolo. Olha que lindo e ó, firme. Não é duro, é macio, mas é firme, ó. Se eu apertar, claro que afunda. Mas ó, bem firmezinho. Aí a gente vem de ladinho para não pegar a câmera do celular. Eu vou dar só uma leve borrifadinha. Não quero muito forte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse spray, ele não tira ele de ser... Funcional? Isso. Só se a gente estivesse colocando uma quantidade muito grande. Hoje em dia, a gente ainda não tem corantes funcionais ou corantes naturais que fixem bem a cor. Todo corante natural, ele desbota com muita facilidade, a validade dele é muito curta, então a gente ainda não tem nenhum que a gente fale, esse é top, eu posso usar só esse natural. Por conta disso, a gente ainda utiliza o que a gente tem no mercado. Jana, vai deixar de ser funcional por conta disso? Não, mesmo porque vocês viram que o que eu coloquei foi bem pouquinha quantidade. Então ele não vai atrapalhar no todo do que a gente fez aqui, que a gente só utilizou ingredientes legais, a gente só usou ingredientes que realmente não vão de nada contra o que a gente está trabalhando de natural, tá? E olha só o nosso resultado do nosso bolo. Maravilhoso. Vamos cortar para ver dentro? Com certeza. Então vamos cortar. Seria maldade se a gente não cortasse. Se não cortar, é verdade. Tem um pratinho? Vamos mostrar a embalagem? Vamos mostrar a embalagem primeiro? Então vamos. Antes de cortar, a gente mostra a embalagem. Isso. Fechou. Deixa eu pôr pra cá. Ô, gente, tudo que eu usei tem aqui, tá? Inclusive a assadeira tem aqui, tudo tem aqui. Tudo que eu usei hoje tem aqui na Risco. Então, se estiver faltando qualquer coisa aí na sua casa, vem pra cá. Olha só a embalagem que a gente escolheu para colocar o bolo. Olha a altura dessa embalagem, que legal que é. E eu achei muito top a alça, gente. Olha aqui. Que top essa alça. Ju, mostra o que tem, as opções. Lembrando, pessoal, que ela não vem com a fita adesiva. Ali a gente colocou uma fita banana para poder aguentar bem o peso do bolo, como ela é bem pesada. Ó, tem muita opção. Imagine você entregar um bolo nessa alça, não precisa de mais nada. Mais nada. E essa aqui que a gente está usando ali. Se você quiser, você pode encontrar no nosso website como alça.
Aí já vai aparecer a cráfica branca, colorida, de Páscoa, de Natal. A que vocês escolherem. Ó, que linda que fica. E, gente, sem contar que já vira... Oh, meu prato tá... Não colei o prato. Sem contar que já vira um presente. Olha que linda que fica essa fita. Olha que maravilhoso. Já é um presente, já é um conjunto. Já fica tudo maravilhoso, né? Vamos cortar agora, pra vocês verem. Que foi? Olha a chuva que tá dando. Que susto! Oi, gente. O que importa é que a gente conseguiu finalizar. Tudo lindo. Não é ao vivo, porém... O perrengue é ao vivo, né? A chuva que tá ali. Ô, Jesus. Ó, eu vou falar que essa embalagem é bem firme, tá, gente? Ela fecha. Tem um pratinho, Bru? A Bruna tá falando de mim. Tem um pratinho, Ju? Pra gente colocar o pedaço? A sua cara foi a melhor. Não, olha como a faca entra suave, gente. Olha que macio. Olha que incrível. Que delícia. Isso. Vou cortar um pedação para vocês conseguirem ver bem. Olha a maciez. Eu vou esperar a Júlia chegar ali para ela mostrar de pertinho. Olha a maciez. Olha que leve. E aqui. Pura maldade. Olha só isso, Brasil. Que maravilhoso. Dá pra imaginar que é pra comer sem culpa? Esse eu como até com culpa. Até com culpa, né? Olha que linda. Então, pessoal, essa é a versão do nosso bolo que eu quis trazer pra vocês de sobremesa de Páscoa. A Ju ainda vai mostrar ele melhor pra vocês verem também. Já ajeitou o pratinho na frente. Essa é a ideia que eu quis trazer para vocês de sobremesa de Páscoa. Lembrando que se vocês quiserem fazer low carb, tira o açúcar demerara, substitui por adoçante natural, não usa mel. Se quiser fazer ele só sem refinados, pode utilizar o demerara como eu fiz aqui e se quiser acrescentar 20 gramas de mel na sua receita. Mas lembrando que o que deixa aquele gostinho que remete a gente ao pão de mel mesmo são os temperos. E aqui eu utilizei cravo, canela e noz moscada, tá? Eu fiz um mix e usei 15 gramas desse mix de tempero para pão de mel. Eu já gosto de guardar num potinho. Eu já tenho um potinho e ali dentro eu já tenho esse mix de cravo em pó, canela em pó e noz moscada e aí é o que eu uso, tá? O doce de leite, lembrando que eu fiz utilizando leite zero lactose e açúcar demerara, mas você também pode fazer utilizando leite de coco com açúcar demerara, leite de amêndoa, ou também pode fazer utilizando adoçante natural se você quiser ele zero açúcar. Mas lembrando que tem que tomar muito cuidado porque não é todo adoçante que vira caramelo. Então tomem cuidado e procurem utilizar um que vire caramelo para ficar com essa corzinha do doce de leite que é tão especial. E na nossa cobertura eu usei o chocolate da Gobeche, aqui eu usei o ao leite de coco, coloquei o creme de leite também zero lactose e depois bati com um pouquinho de emulsificante para a gente ter essa textura de bico. Então aqui o emulsificante ele não vai entrar para dar sabor, ele não vai entrar para dar mais tempo de validade, nada disso. Ele entra somente para a textura que a gente precisa para a gente poder fazer esse trabalho com bico e ficar com esse resultado que a gente trouxe aqui para vocês. Reparem que eu não umedeci em nada essa massa, não coloquei nada de calda. E se a gente olhar aqui dentro dele, a gente vai ver que ele tá bem úmido, a massa tá bem úmida, justamente porque a gente faz com farinha de oleaginosas. Mesma coisa, aqui eu usei farinha de amendoim. Se quiser usar de amêndoas, se quiser usar de nozes, se quiser usar o que vocês quiserem, podem utilizar também, que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. Façam, quando fizerem, não esqueçam de marcar a gente, de me marcar, de marcar a Riso. A gente ama repostar o trabalho de vocês. O seu Instagram? O meu Instagram que eu não falei, gente, é @JanaínaSkonik, mas aqui na descrição do vídeo vai estar a receita pra vocês. E aí a Ju coloca o arroba também pra ficar mais fácil, pra quem não entendeu o sobrenome, fica mais fácil clicando no arroba. Um beijo, espero que vocês tenham gostado muito e venham aqui na Riso fazer as compras. Não venham não, venham retirar.
Só mandem mensagem do WhatsApp e a gente fala, é um hábito, né, gente? Não venham, mandem mensagem pelo WhatsApp, comprem pelo site, fiquem seguros em casa, como a gente tem também ficado seguros em todo lugar que a gente tá. Beijo, até a próxima!